Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Né? Como vocês estão vendo, nós estamos aqui tentando nos encaixar, né? Aqui no padrão da nossa, né? Da nossa imagem. Então, se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like legal, tá? Compartilhe, comente os vídeos, faça um negócio aí bacana para ajudar a gente, entendeu? Porque se você ajudar a gente chega mais longe, a gente vai abarcar mais pessoas, tá certo? Se você quiser ser um parceiro desse canal também, tá? Eu quero ser um parceiro do canal, quer mesmo? Então, você pega o e-mail do Pix, que é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Bem na capa do vídeo, na thumbnail, você vai encontrar lá o e-mail, ok? Pessoal, acontece o seguinte, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Algumas pessoas perguntaram, né? O nono vídeo você vai lançar sobre a série que a gente está fazendo, Manos. E você fez um primeiro vídeo, aí a gente achou interessante, mas mas a gente até sentiu uma diferença, alguma coisa meio que... E aí eu já quero partir com vocês para o texto, tá? Que eu vou usar. Tá? Hoje eu vou usar esse texto aqui rapidinho, ok? Vamos lá. Aqui, ó. O gnosticismo é a via de iniciação que permite o conhecimento de Deus e de suas relações com a criação e as criaturas, e destas com Deus, tudo por base da experiência de contato direto da mente em iluminação com o princípio divino oculto no coração do homem. Em grego, esse conhecimento não se dá por via de estudos, tá? Não se dá por via de estudos, ok? Esse conhecimento não se dá por via de estudos, ou por via intelectual, mas por um conjunto de experiências, de cognição, de intuição e iluminação, por meio do qual Deus se dá a conhecer e é reconhecido pelo homem, e é reconhecido pelo homem, é dominado, gnoses, denominado gnoses. Tá? Esse conhecimento, esse conhecer o divino e esse reconhecimento que o ser humano faz, disso se chama gnose. Tá? Então, alguém pode perguntar assim, Robson, peraí, no teu vídeo anterior, a gente sentiu que tinha algo diferente, algo completamente, lá, a gente sentiu que tinha um clima diferente, porque geralmente teus estudos são muito didáticos, muito cheios de... Bem, deixa eu partir aqui para o quadro, tá? Há alguns caminhos, estágios que a gente começa a passar na vida, tá? Primeiro, tá? E esse primeiro estágio aí é aqueles que são chamados. Então, primeiro você tem que entender uma coisa. Quando você olha a vida de Jesus, e aí, meu amigo, eu não vou discutir Jesus histórico, Jesus da fé,
se Jesus era o Krishna, se Jesus era o Cristo, se Jesus era o Exu, se era... Enfim, tem tanta discussão besta que não tem necessidade, mas o ser humano é assim mesmo. Então assim, Jesus chamou muita gente, mas nem todo mundo foi atrás dele, não. Tá? Ou senão, um dos discursos de Jesus em que ele fala: quem come a minha carne, bebe meu sangue, tá? Terá vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que se alimentar de mim terá a vida eterna. Tá? E aquele que crê em mim jamais provará a morte. Aí os caras, um bocado de gente foi embora. Por quê? Porque eles entenderam literalmente que Jesus estava falando do corpo e do sangue dele. Em nenhum momento Jesus voltou atrás para dizer: não, vocês estão entendendo errado, eu estou falando outra coisa. Não. Ele continuou, né? É claro que reproduziram um discurso de Jesus. A gente hoje, ninguém em sã consciência pode afirmar que Jesus realmente falou isso. Tá? Mas, bem, isso depende muito mais de esclarecimento do que de outra coisa. Então muita gente abandonou Jesus, deixou Jesus, não dá para ir. É muito comum isso. Por quê? Porque as pessoas querem procurar o que é mais cômodo, o que é mais conveniente para os seus caprichos pessoais. De lá tem um segundo estágio, que é os conectados. Quando há esse processo de conexão, há um processo secundário chamado aqui também de sincronizar. Sincronismo. Tudo começa a acontecer via sincronização. A sincronicidade das coisas. Nada acontece por acaso e nada é o que você pensa. Tá? É destino. Depois tem o terceiro aspecto, que é os contactados. Porque necessariamente os que se conectam geralmente são contactados. Tá? Os contactados geralmente estão em outro estágio, e aqui no Brasil há muitas pessoas sendo contactadas, mas não é com esse contato aí que tem alguns aí dizendo, não é você entrar em nave e os caras botarem lá e mexerem no seu umbigo, mexerem no seu nariz, mexerem não sei onde mais lá e tudo e tal. Isso não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Sistema completamente diferente. Tá? Depois que você é contactado, você vai receber uma espécie de mensagem para que você vá e fale. Aí cada um escolhe o seu meio para fazê-lo. Tá? Depois tem o quinto estágio, os iluminados, porque depois que você é enviado, começa também um processo de iluminação, que o texto exatamente mostra aí. Os gregos chamavam, na língua grega também, de deificação. Tá? E a deificação, ela é a sua centelha divina, a sua divindade interior, tomando posse de você. Tá? Depois da iluminação, começa um processo, já vai entrar em outro processo, que é o despertamento. Os despertados. Legitimamente despertados. E, lamentavelmente, a parte 7, aí o último ponto é os descartados. Porque tem gente que não consegue mais, não aguenta mais entrar nesse processo, né, nesse caminho. Então, você vai ver exatamente que tem essas coisas. Né?
Então tem essas coisas. Então eu acredito, né, que nós estamos vivendo um período, e aí alguém perguntou para mim por que eu havia falado, tá? E eu acabei de conversar com um amigo pelo Zap, e eu disse para ele exatamente por quê. Porque desde que eu comecei o canal, começou uma sincronização. A sincronicidade começou comigo. Tá? E são materiais, são livros, são filmes que parecem vozes interiores dizendo: presta atenção nisso, olha aquilo ali. E a gente começa a prestar atenção exatamente nesse parâmetro, entendeu? Nesse parâmetro, ok? Então, eu quero que as pessoas entendam isso. Então, alguém disse assim, a pessoa foi lá e eu acho até que foi uma forma de correção, mas eu agradeço muito mesmo. Porque a pessoa, às vezes, eu não sou um cara, vocês podem pensar assim, o cara é um estudioso, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, gente, a câmera aqui mais para frente aqui, tá? Porque eu quero ver se chega um pouquinho mais próximo aqui, tá? Ok. Quero só que ela chegue um pouquinho mais próxima aqui para cobrir aqui um pouco aqui. Isso. Então a pessoa perguntou para mim, Robson, aí ela comentou o vídeo, né? E ela fez uma correção, porque eu fiz a palavra loop temporal, né? E na verdade é looping temporal, tá? Aí eu agradeço a pessoa que fez isso, que eu não sou um cara versado em inglês e tudo mais, né? Tá? E eu até a outra pergunta que fizeram para mim é se nós em 2012, porque assim, pessoal, vocês pegam 2012, tá? O que foi que aconteceu no ano de 2012? Começou uma onda, olha, né? É porque quando a câmera fica muito próxima, pessoal, lamentavelmente a gente tem que afastar mesmo ela, porque ela é um ângulo muito coisa, então ela tem que ir um pouquinho para trás mesmo. Quando começaram em 2012, antes de 2012 aqui, começou uma onda do tal calendário Maia, ok? Vocês se lembram disso, né? E o calendário Maia supostamente dizia que, na verdade, tem dois calendários Maia. Um que é especificamente cronológico e o outro não. Tá? Então começaram a dizer que em 2012 ia acontecer alguma coisa, que era o fim do mundo, outros diziam que era o começo de uma nova era, de um novo tempo. Então as pessoas inventam de tudo, ok? Correto? Você vai entender isso aí. Tá? Aí veio 2000, tá? 2013, 2014, 2015, tá, ok? Certo? E aí, eu costumo ser muito, eu não gosto eu não sou minerólogo, tá? Mas aí você vai observando o seguinte, você vai aumentando uma sequência. Quando você chega bem aqui, aí você vai vendo
é 6, aqui é 7, aqui é 8, ok? Então você vai vendo que a escala numérica vai subindo. Então, de fato, em 2012 aconteceu sim algo, mas não necessariamente no que nós chamamos de mundo físico, do mundo da matéria. Mas o que aconteceu foi no mundo metafísico, tá? Ok? Foi nessa realidade aqui metafísica que aconteceu algumas transformações. E aí alguém disse, bem, nós entramos dentro de um looping temporal. Para nós o tempo está passando normalmente, não está? Você está olhando o seu calendário, você está olhando a sua vida, está passando, o quanto está passando. Mas de fato não está. Porque, dado o nosso condicionamento mental, isso não aconteceu. Mas, Robson, isso pode acontecer, isso cientificamente pode ser comprovado que alguma coisa entre num loop de tempo? Pode, porque, veja, eu moro na região amazônica, eu vou dar um dos exemplos. E a gente vê muito isso, pessoal. Agora nem tanto, mas antes eu via muito essas histórias de pessoas que sumiam na mata e quando chegavam, as pessoas passavam 7 dias sumidas e quando voltavam, elas diziam que tinham sido levadas por alguém, por uma mulher, por um... As coisas são muito diferenciadas. Mas na cabeça da pessoa, ela passou lá 3 horas de tempo, 1 hora de tempo lá, numa cidade, num lugar que ela não conhecia, tudo. Então tem essa coisa, tá? Tem isso. Então as pessoas começaram a dizer, naquele momento que ela passou para o lado de lá, aconteceu na mente dela, ela foi para uma dimensão atemporal. Isso é que nós podemos dizer, né? E aí, quando ela volta achando que ela só mergulhou no garapé e viu aquele negócio e voltou. Mas ela passou sumida no fundo de um garapé, numa mata, 7 dias. Isso era muito comum acontecer. Eu contei a história no vídeo do monge que sumiu e quando voltou, ele percebeu que os pessoal se assustaram quando viram ele. Primeiro porque ele voltou com algumas habilidades que ele não tinha, tá? Porque geralmente isso acontece. As pessoas começam a ter habilidades, tipo, desenvolve dom de cura, dom de tocar nas pessoas, enfim, um monte de coisa. Eu não vou entrar em detalhes agora. E aí, isso acontecia muito aqui na Amazônia. Aí eu contei a história da série que eu estava, The Manifest, né? O Manifesto, né? Manifest, ok? Que é exatamente o sumiço de um avião que sai em 2013. Eu disse 2009 no outro vídeo, já está errado, 2013. E aparece, claro que é ficcional, tá, pessoal? Mas nada é ficção, da verdade, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes estão querendo passar uma mensagem para a gente
e a gente não consegue captar. Por quê? Bem, é muito complexo, mas existem grupos que estão aí a serviço mesmo que a gente não acredite nisso, mas há pessoas a serviço do bem que tentam furar os bloqueios da Matrix para tentar dizer alguma coisa para a gente, principalmente falar com os despertos, por aqueles que já foram chamados, né? Então, quando eles somem no avião em 2013, reaparece em 2018. Mas há um problema nisso aí. No filme, eles vão perceber isso aí. Que não foi só eles que sumiram. Um cara sumiu também dentro de uma caverna. Outros sumiram dentro de um rio. Tá? Era como se morressem e voltassem. Tá? Aí tem claro. Então, não tem um quê de... Claro que a ficção ela é necessária porque você não tem como retratar determinadas coisas, por exemplo, tipo, aí eu quero falar sobre determinada coisa. Se você não criar imagens se você não criar imagens para explicar aquilo, é difícil, as pessoas não vão conseguir conceber uma ideia. Ok? Então tá. Bem, eles voltaram com algumas habilidades que eles chamam de chamados. Geralmente para salvar alguém, resolver alguma coisa, né, e tudo. Mas eles descobriram que eles passaram 5 anos e não sei quantos meses longe e que eles só têm 5 anos de vida. Aí é uma correria, né? Claro, aí envolve as sociedades, a FBI, enfim, tudo lá para pesquisar o avião, pesquisar eles. Porque, meu irmão, hoje todo mundo sabe, os Estados Unidos durante muito tempo usou pessoas com visão remota para entrar dentro de setores. E isso não é brincadeira. Isso já era usado lá atrás. Isso não é novidade. Isso lá atrás já era usado. Que eram os chamados oráculos. As pessoas iam até esses oráculos para saber o que era que tinha lá na frente, o que tinha ali, o que era. Isso não é novo. Isso não é novo. Então, assim, os caras, né, são estudados, depois são perseguidos, depois são presos. Por quê? Porque eles começam a se tornaram como que uma aberração dentro da coisa. Né? Então eu estou falando exatamente esta linguagem para dizer para vocês o seguinte, ó, há muita coisa que, quando aconteceu 2012, a gente vai dizer assim, olha, é o fim de um ciclo, né? Talvez seja essa expressão, mas o que é que acontece em 2012 também? Um grupo de seres começaram a fazer um processo de contato com pessoas. Não é que eles não entendam a discriminação na cabeça deles, eles se contactam, eles escolhem as pessoas, porque eles analisam também determinados aspectos da vida. Então eles começam então a analisar o que
e começaram a enviar sinais, impulsos eletromagnéticos, e começaram a enviar pacotes de informação para a pessoa. Tá? Isso em 2012. Então, veja bem, mas nem todo mundo em 2012, eu vou apagar aqui, tá? Nem todo mundo em 2012, eu vou apagar tudo aqui, 2012, pessoas começaram a receber, e aqui há um perigo, porque você recebe um pacote de informação através de frequência e vibração que é enviado, né, para você, para a pessoa, ok? Mas nem todo mundo às vezes entende e processa isso, né? E pior, tem gente que pega isso aqui e resolve, né, deturpar e isso aconteceu muito. Então os seres começaram a ficar preocupados, porque eu falei aqui, né, que a pessoa diz assim, sumiu, né, o pessoal sumiram, tá? Civilizações desapareceram por causa de catástrofes que aconteceram na Terra, etc, etc. Existem muitas meias verdades e existem até mentiras, tá? Porque uma civilização ou uma raça não desaparece do dia para a noite, pessoal. Tá? Como aconteceu com alguns grupos aqui na América do Sul, etc. Isso aí é importante você entender. Só existem duas hipóteses para isso. Ou eles morreram, mas não se encontra corpos né, nas escavações, ou esse pessoal está num looping temporal, presos, vivendo uma realidade que eles acreditam ser assim, né? Aí alguém até perguntou se nós morremos em 2012. Não. Não houve no sentido de morte física. É porque quando você está dentro da Matrix, eles fazem muita coisa para distrair você. Então eles te sugam no teu trabalho, tá? No final de semana eles fazem você ir para campo de futebol, ir para balada, ir para não sei o que, você fica, você nem percebe as coisas que estão acontecendo. Olhem, por exemplo, o que aconteceu ontem. Deu um eclipse, mas o que foi que passou a semana toda? Muita gente falando de 3 dias de escuridão, que, sabe, o pessoal parece que estão ficando meio enlouquecido. Não sei o que de apocalipse, cigarra, né? Porque cigarra, meu irmão, pelo amor de Deus, faça isso não. Não use o seu canal para espalhar mentira, fake news, fake opinion sobre determinada coisa. Tem até pessoas que são realmente pessoas contactadas, mas que estão deturpando tudo que esses seres estão enviando. E aí vai a questão, uma coisa aqui que eu vou falar, que é terrível isso aí, né? E na série The Manifest, né?
pode ser entendido como manifesto ou manifestado. Mas o correto é manifesto. O que é que eles vieram descobrir? Que eles entraram dentro, porque o avião passa por uma turbulência de relâmpagos e tal, mas não demora muito, e pronto. Daqui a pouco estão, né, descem no aeroporto, todo mundo ficou pasmo. Pensou você entrar num avião 2013 e o avião passa por uma turbulência e você desce rapidamente lá em Nova York e dizem para você, nós estamos aqui em 2018. Então, agora, o que foi que eles começaram a descobrir? Que eles passaram parte do tempo dentro de uma luz que eles ainda não entenderam, descobriram agora. Eles estão falando em consciência divina e tudo mais, né? Aquela coisa. Bem, mas você percebe que muita gente, desde 2012, vem recebendo pacotes de informação, mas alguns estão deturpando, outros não. E uma das coisas que o filme, a série fala, é que todas as vezes que eles não faziam o chamado, acabavam pagando um preço, uma espécie de castigo ou coisa semelhante. Né? Eu não gosto muito desse lema, porque parece que tem seres querendo falar as coisas e que quando você não cumpre, eles te castigam. Eu não entendo muito bem assim, né? Eu não acredito que os seres estejam castigando as pessoas. Eu acredito que as pessoas, elas próprias, se castigam. Por quê? Porque quando você nega um chamado, e tem gente N fazendo isso, tá? Aí você entra num estágio, porque você recebe um pacote de informação. Você começa a entrar num estágio de iluminação. Aí, de repente, do nada você resolve. Tipo, eu vou... Não, eu não vou. Eu vou fazer a coisa do meu jeito. Eu vou fazer a coisa do não sei o quê. Aí complica. Então, nós entramos em 2012, tá? Aí chegamos em 2020. 2020, lá vem, né, uma série de divulgação de que tal fato ia acontecer, 2020 e tal, aí tem toda a panda, né? Aí a panda aconteceu e aí todo mundo começou e tal, e foi uma loucura de gente maluca falando na televisão, o Cavaleiro do Apocalipse, lá vem, vai morrer gente na beira da estrada caminhando, caindo, porque o cavaleiro, não sei o que, sabe, pessoal? As pessoas não estão entendendo nada, elas estão deturpando tudo e fazendo as coisas ao sabor dos gostos dela, assim como no passado. No passado as pessoas pegaram as mensagens e resolveram dar eles próprios a interpretação que convinha a eles. E mais do que isso, pessoal, tem gente se aproveitando de habilidades que receberam para ganhar dinheiro, enriquecer. E acham que vão sair ilesos das coisas. Não pode, não vão. Então, quando você conhece a gnose, você descobre que os gnósticos cristãos, volto a repetir, gnose cristã, eles eram pessoas visionárias, eram estudiosos também, eram pessoas intelectuais, mas eles tinham uma via do caminho, entendeu?
Algumas pessoas falam assim, você tem que ir pela via cardíaca. Isso é muito falado em sociedade secreta, né? Você não vai pela via intelectiva, vai pela via cardíaca. Mas não é esse o problema, não. Entendeu? Não é esse. Porque, deixa eu mostrar aqui. É claro que você, né? Eu vou tentar aqui desenhar, tá, pessoal? Não sou, já disse para vocês que eu não sou bom de desenho. Né? Vamos supor que isso aqui, tá? Imagine só. Isso aqui é um cérebro, tá? Vou botar aqui só para... Ok? Que você está recebendo. Então, é evidente que o único caminho para chegar uma mensagem até você em frequência e vibração é através do seu cérebro, tá? Que ele tem a parte frontal, a parte, tá? Mas ele é repartido, né? Bem aqui no meio tem uma sementinha que é aquela glândula, né? Que alguns diziam até, inclusive, que ela era a ligação física com a alma, né? Então, claro que quando chega uma mensagem aqui, ela tem que passar pela via intelectiva do ser humano. Mas aí você chega aqui na via cardíaca. O problema, que quer dizer a via do coração. O problema é que esse caminho, tá, a via cardíaca, né? Chamada de via cardíaca. A via cardíaca ela é muito perigosa, por quê? Porque ele dá, porque o coração, o nosso coração, pessoal, ele emite frequências elétricas. E o cérebro emite frequências magnéticas. Ou talvez seja o inverso, tá? Talvez seja até o inverso, mas se for, entenda o que eu estou querendo te explicar. Então aqui são duas coisas completamente diferentes. Então muita gente recebeu a mensagem aqui, aí na hora que você joga isso aqui para a via cardíaca, chamada via do coração, você está lidando com aspectos emocionais e sentimentais. Ok? Aí começa o problema. Porque isso aqui não é 100% confiável. Sentimentos e emoções traem muito as pessoas. É aí que está o problema. Né? É por isso que tudo deve ser filtrado por aqui. Porque senão você perde. Você recebeu um chamado, você está conectado, e você começa a fazer, depois de conectado, você passa para o estágio de contactado, aí, mas você não consegue perceber a sincronicidade, tá? Desculpa eu estar escrevendo assim, mas vocês estão entendendo, né? Você vai perder a sincronicidade, aí você joga a informação para cá e aí você está perdido. Porque vamos entender que existe, vou botar aqui, tá? Órgãos dos sentidos exteriores, tá? E órgãos dos sentidos interiores.
Ok? E você deve diferenciar uma coisa da outra. Porque senão você corre um risco imenso de ficar perdido. Então tem pessoas que elas recebem uma informação boa, sabe? Elas são impactadas por uma... Eles entram em contato com a pessoa. E veja, eu não estou falando desses contactos aí de gente sendo levada para dentro de nave à força para ser mexido, bolido e não sei o que são coisas traumatizantes. Inclusive tem uma série nova na Netflix falando sobre isso, né? Sobre experiências que aconteceram com pessoas e o que aconteceu com essas pessoas, né? Então, pessoal, é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Tá? Por quê? Porque, a via de regra, muita gente acabou deturpando tudo que chegava. E aí, essa questão do loop de tempo, né, que nós estamos tendo, e que nós ficamos presos, talvez essa seja a grande questão, porque quando há algumas aulas atrás eu falei sobre a bolha em que o Einstein disse que a gente vivia e que todo o mundo criado estava dentro de uma bolha, dentro de uma... Tá? Só que essa bolha, ela é constituída de outras bolhas, que são realidades ou existencialidades paralelas que mudam de densidade, frequência e vibração e estado da matéria. Eu já falei sobre isso, né, para vocês. Então, na verdade, o pessoal fica falando um monte de coisa por aí que às vezes não ajuda nada. Ah, quinta dimensão, sexta dimensão, não sei o que de dimensão. E se você perguntar para a pessoa o que é que ela entende por quinta dimensão, ela não sabe o que é. Ah, porque existem os seres hiperdimensionais. Ah, porque existem seres... Eu estou dizendo que é mentira? Não, eu estou dizendo que as pessoas, em vez de esclarecer as coisas, elas propositalmente, elas gostam de criar confusão. Porque o interesse delas não é fazer você despertar, o interesse delas é manipular você. Manipular sua vida com informações completamente deturpadas. Entendeu? Então, quando a gente pega um texto como esse aqui, ó, ora, a gnosis, né, em grego, o conhecimento que não se dá, né, pela via só intelectiva. Ora, a gnosis é o próprio alento de Deus, o sopro, o paráclito, né, é o espírito, é a centelha divina, tá? Que se transmite hipostaticamente, é um termo, tá? Quer dizer, ela está unida a nós, é uma... A união hipostática é quando duas naturezas diferentes coabitam dentro de um ser. E aí é que está, por exemplo, tipo, muitas pessoas... Por que as pessoas não conseguem descobrir a sua própria, na sua própria existência? Por que elas não entenderam elas mesmas? Porque talvez as pessoas estejam muito perdidas, e porque você tem uma vida sobrenatural. Estou usando o termo aqui porque talvez seja mais qualificado para explicar. Você tem uma vida préter-natural e você tem uma vida
natural. Então, cada uma delas estão dentro de você, ela é um todo dentro de você. Você entendeu? Então, você tem uma vida sobrenatural, uma vida preternatural e uma vida natural. Então, ambas estão dentro de você. Isso aqui se chama união hipostática, porque essa vida aqui, esta aqui, ó, tá? Ela é a vida de Deus. Mas do Deus, tá? É aquilo que a gente chama de centelha divina, tá? Que está aqui por meio e está dentro de nós através de uma cápsula que nós chamamos de espírito. Ok? Então, quando você não tem ideia de que essas vidas estão dentro de você, que é isso que é a união hipostática, tá? É um termo grego para a união das naturezas, de diferentes tipos de natureza e tudo, né? Então, você fica completamente perdido, entendeu? Porque você ainda não despertou. Então ele diz aqui, por via interior ou intuitiva, e a intuição ela está na dimensão do espírito e não na dimensão da alma, tá? E que uma vez assimilado pelo gnóstico torna-se para ele uma experiência espiritual que não pode ser descrita sob uma forma dogmática, como faz a teologia, nem por uma forma filosófica, mas busca essa expressão no mito, na linguagem dos mistérios, tá? Não devemos entender no tocante isto que mito, tal como o dicionário define, seja uma narrativa no qual aparecem seres e acontecimentos imaginários que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana, etc. Que é isso que se fala ali, tá? É nisso aí que está o grande problema, o grande X da questão, né? Então, ele diz aqui, né? Ou uma representação de fatos ou personagens reais exagerada pela imaginação popular, pela tradição, ou ainda uma descrição de um fato histórico tão repleta de exageros e imaginários que se afasta quase que inteiramente da realidade ou beira o falso. Então aqui está o grande X da questão. Por que é que as pessoas, tá, não estão entendendo muita coisa? Porque você, quando lê os documentos gnósticos, o que é que os espertos fizeram? Jogaram eles para o mundo da mitologia, jogaram eles para o mundo do mistério. E quando você faz isso, você beira a falsidade. Então as pessoas acham que isso é bobagem, entendeu? O que os gnósticos falaram. Então você está... Eu creio que o grande problema é exatamente porque no passado, o que é que eles fizeram? Eles escreveram histórias que a nossa era moderna resolveu classificar de mito. É mito, esse negócio de Atlântida é mito. Platão deve ter fumado um cigarrinho e aí resolveu falar de uma cidade, suposta cidade que existia ou existe, né? Certo? Platão deu definições. Estaria Platão viajando na maionese? Né? Aí acontece outra coisa. Por exemplo, Jesus próprio já é classificado como um mito. Né?
Então tem a mitologia. Então as pessoas pegaram e deturparam essa questão do mito, né? É muito mítico o que os gnósticos falam, né? Por que eles fazem isso? De propósito, para que você não entenda mesmo. E aí, para piorar isso, algumas pessoas utilizam esses conhecimentos para jogar elas dentro de um mundo de mistério, de esoterismo, de ocultismo, de não sei o que mais, exatamente para se aproveitar para deturpar completamente as coisas que foram faladas. É por isso que muita gente não entende de fato o que aconteceu em 2012, não entende por que houve uma outra transição em 2020 e assim por diante, elas não vão entendendo nada. Por quê? Porque tudo ficou dentro do mundo da mitologia, do mito, da fantasia, do folclore, da lenda. Tudo isso é lenda, isso não existe. Então, pessoal, nós precisamos tomar muito cuidado, porque há uma necessidade hoje de recuperar o tempo perdido. Eu digo o tempo perdido é o seguinte, de você voltar a conhecer a verdade, entendeu? A definição mais próxima, diz aqui o texto, do uso de gnoses e o gnosticismo fazem do mito para se manifestarem e se tornarem assimiláveis pelo interior humano. É a seguinte: mito é uma linguagem que se usa da alegoria, por meio dela deixa entrever um fato natural histórico ou filosófico, mas com um fundo totalmente espiritual, ou seja, com um fundo voltado para a interpretação da experiência da vida da alma. Tá? Então aqui estamos usando o aspecto alma. Mas o que está? Vou repetir aqui: mito é uma linguagem que se usa da alegoria por meio dela deixar entrever um fato natural histórico ou filosófico, mas com um fundo espiritual. É isso que as pessoas não entendem quando vêm aqui no canal, porque as pessoas não entendem por que eu faço uma análise dos arcontes do Demiurgo e coloco eles dentro de uma linha temporal, de uma linha histórica dos Anunnaki e dos Elohims da Bíblia. Tá? Por que não entende? Porque essas pessoas estão imbuídas. O que é que os gnósticos fizeram? Eles falaram de seres, gente, não humanos, usando uma linguagem de cunho filosófico ou espiritual para descrever. A coisa, eles aprofundavam tanto que isso beira a ideia de um mito, que isso é mito. Você está me entendendo? Então, eles não tinham uma outra forma de escrever. Você já pensou, ainda que civilizações tivessem tecnologias avançadas no passado, você acha mesmo que alguém ia lá descrever, olha, os seres tinham um raio laser que cortava as pedras, tá? Eles usavam um sistema de som para fazer com que as pedras fossem se encaixando. Ou então eles dizerem, olha, eles tinham um sistema que fazia com que a pedra perdesse o seu peso, seu volume. E aí era capaz de se carregar e colocar ela em cima. Ou esses seres eram gigantes, então as pedras para eles era pedregulho, então eles botavam organizado. Então é evidente que quando você lê isso, e a nossa ciência, que é uma pseudociência, ela explora muito isso para dizer que isso aí é uma mentira, que isso é mito, que isso foi
fantasia da cabeça das pessoas e tudo mais. O engraçado é que eles não conseguem explicar como é que essas histórias foram replicadas por diversas civilizações que não mantinham contato entre si. Né? Então, é importante a gente entender isso. Né? O que está acontecendo? Por que nós, a nossa civilização agora, está vivendo um período em que, desde 2012, houve um processo de mudança sistemática. E aí agora o que vai acontecer? Né? Por que eu decidi fazer esse canal? Eu nem sabia muito bem por que eu queria fazer esse canal. Tá? Mas uma coisa não estava na minha cabeça que não era... e está na minha cabeça ainda até hoje, que não é aqui enganar, fazer fingimento, ganhar dinheiro, enricar. Eu preciso de muito pouco para viver, pessoal. Tá? Eu não sei qual é o seu pouco, eu sei qual é o meu. Né? Mas se você está recebendo um chamado, tá? Você está se conectando a uma rede. Se você já está sendo contactado, então preste atenção no que eu quero dizer para você. Você vai parecer louco, você vai parecer, mas você não é. É porque o seu conhecimento, o seu entendimento da realidade é algo que pode mudar não só a sua vida, como a vida de outras pessoas que estão por aí, esperando também serem chamadas, tá bom? Aguarde o próximo vídeo, tá? Próximas partes dessa série, que a gente tem muita coisa para passar para vocês, muitas informações interessantes, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.